Existe uma pergunta que tomou conta das redes sociais logo após a eliminação do Brasil. Por que Vinícius Júnior não bateu o pênalti mais importante da Copa? E o que tem de aposta esportiva, empresa de bet, lucrando bastante, né? Bate mal. Mas ele bate, ele faz, ele pega no Real Madrid. Ele não tá batendo bem. Quem é o craque da seleção brasileira hoje? É o Vini Júnior. A gente tá falando sobre isso ou não é mais? Eu achava que você ia bater o pênalti. Por que foi decidido na hora que o Bruno teria que bater o pênalti? É a Copa do Mundo aqui na tela da Cazé TV. E desliga nas odds para esse jogo. Tem QR Code na tela para você conferir. Na Bet, jogue com responsabilidade. A resposta oficial parecia simples. Foi uma decisão técnica. Bruno Guimarães estava à frente. E agora já não importa mais se ele perdeu ou não aquele pênalti. Caso encerrado. Ou pelo menos era o que parecia. Essas imagens foram recuperadas minutos antes de começar o jogo. Repare que passa uma propaganda da Bet na... inclusive que patrocina o Vini Júnior. Agora, outra propaganda: se o Vini Júnior fizesse um gol no tempo regulamentar, a odd ia de 2.3 para 3.3. Eles estavam aumentando o prêmio para quem apostasse que o Vini Júnior faria gol no tempo regulamentar. Em seguida, mostra a imagem ali, onde o Vini Júnior tá com a bola na marca do pênalti, entrega a bola pro Bruno Guimarães e ele sai. Quanto que vai ser o jogo? Eu acho que 3-2. E quem vai fazer? Quem vai fazer? Um do Vini, claro. E os outros dois... Só Deus sabe. E a Virgínia falou no domingo pra jogar no Brasil. Apostou no Brasil. Sim. Vocês viram a Virgínia jogar apostando no Brasil? Não. O Virgínio Júnior, que é embaixador de casa de aposta, se recusar a bater o pênalti, ficaria complicado, né? Eu tô entendendo onde você quer chegar. Exatamente. Isso não é no mínimo incompatível, imoral, antiético. Um jogador divulgue casas de aposta. Jogador que pode influenciar no resultado. Porque não tem a ver só com gol. Eu não sei se você sabe, mas casa de aposta paga inclusive se o jogador vai tomar cartão ou não. Se ele não vai tomar cartão. Se ele vai ter tantas faltas ou se ele não vai ter falta. Se ele sai lesionado até quantos minutos. Sabia disso? Deveria ser proibido que pessoas ligadas ao futebol que podem influenciar no resultado de uma bet, divulguem uma bet. Odd 10 para Brasil e Noruega. É só aqui na Vai de Bet tem jogador. Odd 10 para... Odd 10 para apostar na vitória de uma seleção favorita seria apenas uma coincidência? Ou existia um conflito de interesses que nunca deveria ter acontecido? Aquele que abdicou de bater o pênalti era o Vini Júnior ou o Vini Sênior? Algo de errado já estava acontecendo nesse jogo, antes mesmo de começar. Antes de continuar, é preciso deixar uma coisa muito clara. Até hoje, não existe qualquer prova de que Vinícius Júnior tenha participado de um esquema de manipulação. Nenhuma investigação apontou isso. Nenhuma autoridade apresentou evidências. E acusar alguém sem provas seria irresponsável. Mas existe uma pergunta muito mais importante do que essa. Por que milhões de pessoas acreditaram que isso poderia ser verdade? A entrada do Paulo Miranda. E aí saiu o primeiro cartão amarelo no jogo. E tá saindo o cartão amarelo agora, exatamente para o Moraes Júnior. Moraes, você é brabo, Moraes. Não é novidade pra ninguém que a manipulação de resultados de jogos é uma dura realidade não só no futebol brasileiro, mas no mundo. Lucas Paquetá, de 26 anos, é acusado de receber cartões amarelos propositalmente para garantir retorno em apostas esportivas online. A Federação Inglesa quer bani-lo do esporte. Manipular resultados em jogos das divisões inferiores pode ser mais fácil. Afinal, muitos desses jogadores recebem salários baixos e, por necessidade ou ganância, podem ser mais vulneráveis à corrupção. Mas por que alguém que ganha quase 3 milhões de reais em uma única semana arriscaria a carreira, a reputação e a liberdade por causa de uma manipulação? Não faz nenhum sentido. Mas quando você olha para o que foi esse jogo, você começa a alugar um triplex dentro da sua própria cabeça. Ó, o Vini indo embora, sendo que ele tinha que acompanhar o Matheus Cunha. Olha lá, não tá dando opção pro Matheus Cunha. O Matheus Cunha ficou sozinho. Aí o Matheus Cunha fez essa merda aí, ó. E olha onde o Vini Júnior tá lá em cima, mano. Que loucura é essa, cara? Esse... Eu não acredito que esse não tá andando. Eu não tinha visto isso. Ele tá andando. Mano, o Neymar tá indo marcar o goleiro, mano. Na velocidade dele, é claro, né? Olha lá. Mas isso aqui não existe, pô. Olha isso aqui, cara. Quando precisou, andou em campo. No jogo que mais valia, isso aqui nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca vai entrar. E sabe por quê, Vinícius Júnior? Que você nunca vai ganhar o respeito da gente que é torcedor por essas atitudes aqui, ó. Por essas atitudes. Andar em campo. Tu achou que tava jogando o quê, pô? Uma pelada lá no Rio de Janeiro com teus cria, na portuguesa das tuas férias? Pô, tá de sacanagem, mano. Isso aqui é Copa do Mundo. Olha o jeito que esse cara jogou, mano.
E essa imagem me pega muito. Como explicar que esse é o jogador que está faminto por gols num jogo importantíssimo, completamente passivo em campo? O futebol acabou. O futebol acabou por quê? Antigamente, fonte de renda de um time de futebol era bilheteria, patrocínio, cota de TV e de vez em quando a venda de um jogador. Só que tem aposta. E time de futebol ganha com aposta. Eu acredito que nunca na história do mundo as casas de aposta ganharam tanto dinheiro. Não faz tanto tempo, apostar em futebol era coisa de nicho. Acontecia longe do estádio, longe da transmissão. E, sobretudo, longe dos próprios jogadores. Hoje, o jogo mudou de figura. Você não aposta só em quem vence. Aposta em quantos cartões vão sair, em quem toma o primeiro amarelo, em quantos escanteios vão bater, em qual minuto sai o primeiro gol. Cada detalhe de uma partida virou um mercado com preço. E quanto mais mercados existem, maior a responsabilidade de proteger a integridade do jogo. Uma coisa é um ex-jogador aposentado estampar o rosto numa propaganda. Outra, bem diferente, é um atleta em atividade ser garoto propaganda de uma empresa que, na mesma noite, lucra ou perde dependendo do próprio desempenho dele em campo. Isso não prova manipulação. Mas cria o que se chama de conflito de percepção. Imagine um árbitro patrocinado por uma empresa que aposta em cartões amarelos. Mesmo que ele nunca manipulasse nada, a simples existência desse vínculo já bastaria para instalar a desconfiança. O mesmo raciocínio vale para o jogador. E é por isso que ligas em diversos países já discutem restringir esse tipo de publicidade envolvendo atletas em atividade. Porque existe uma diferença enorme entre não haver corrupção e o público acreditar que ela não existe. Antes, um pênalti perdido era só um pênalti perdido. Hoje, o primeiro instinto de boa parte do público é procurar outra explicação. E existe um motivo para essa desconfiança não ter nascido do nada. Ela nasceu de casos reais. A participação do atacante do Flamengo, o Bruno Henrique. E outras 10 pessoas. A suspeita aponta que Bruno Henrique teria tomado cartão. Se esperava em um determinado grupo receber o lucro de R$2 milhões nessa aposta. Em 2023, a Operação Penalidade Máxima expôs um esquema dentro do próprio futebol brasileiro. Jogadores recebiam para provocar acontecimentos específicos em campo, nem sempre para perder uma partida inteira. Às vezes, bastava tomar um cartão amarelo ou forçar um escanteio. Lances pequenos, quase invisíveis para quem assiste, mas capazes de movimentar centenas de milhares de reais em mercados de apostas ao vivo. Denúncias, suspensões e banimentos vieram depois. A prova de que esse tipo de manipulação não é teoria de internet. Já aconteceu, documentado, dentro do próprio Brasil. Em 2006, a Itália viveu algo ainda maior. O escândalo do Calciopoli revelou dirigentes influenciando a escolha de árbitros. Clubes perderam pontos, times perderam títulos, e a Juventus, um dos maiores clubes do planeta, foi rebaixada para a segunda divisão. Depois vieram casos parecidos na Inglaterra, na Espanha, na Bélgica, na Ásia. Mercados ilegais de apostas passaram a movimentar bilhões de dólares. Organizações como a Interpol e a FIFA intensificaram operações contra a manipulação esportiva ligada ao crime organizado. Um jogo grande do Flamengo, ele movimenta pelo menos uns 50 milhões em apostas se juntar todas as casas. E é exatamente por isso que você abre todas as placas do Campeonato Brasileiro e o jogo e as placas da PixBet, da Bet365, Sportsbet.io. A parte mais agravante disso tudo, pessoal, é o que está estampada na camisa de um time. E, cara, se a casa de aposta pagou para estar ali, significa que, indiretamente, aquele dinheiro da casa de aposta é o que paga a comida e o aluguel e o seguro-saúde e a escola das crianças do jogador. Chegam até a dar nome ao torneio. Brasileirão Betano, Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. Vale a pena parar num ponto. Quando você liga a televisão para assistir a um jogo hoje, o que exatamente está sendo vendido? Antes da bola rolar, já existe uma sugestão de aposta na tela. No intervalo, mais propaganda. Durante a partida, novas cotações aparecem em tempo real, sobrepostas ao próprio jogo. O torcedor de antes discutia escalação e substituição. O de hoje discute odds, cash out e retorno. O vocabulário das apostas foi entrando no vocabulário do futebol de forma tão gradual que quase ninguém percebeu a troca. Isso não é acidente, é modelo de negócio. Porque o produto das bets nunca foi fazer o apostador enriquecer. Foi fazer o apostador continuar apostando. Pense por um segundo. Se essas plataformas fossem mesmo um bom caminho para ganhar dinheiro, como cresceriam bilhões de dólares em faturamento todo ano?
A estimativa é que o faturamento global das casas de apostas seja hoje de mais de 1,45 trilhões de euros, ou mais de 8 trilhões de reais. Isso aqui significa que as casas de aposta já estão no patamar de banco. Enquanto isso, a publicidade segue normalizando o hábito. Jogadores, clubes, campeonatos, transmissões inteiras repetindo a mesma mensagem. Apostar é normal. Apostar é parte da experiência do jogo. Mas existe um lado dessa história que quase nunca aparece na propaganda. É exatamente isso que o Banco Central divulgou uma análise sobre o mercado de jogos de azar e apostas online no Brasil. Integrantes do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais para essas empresas. O que está acontecendo com essa parcela da população, então, né? Por que chega? Ela tem um alto grau de vulnerabilidade ainda e uma grande uma disposição a arriscar que tem a ver ainda com a situação de vulnerabilidade, né? Com desespero, inclusive, de falar, poxa, eu preciso de um ganho, né? E aí eu tiro mesmo do muito pouco que eu tenho para ter, eventualmente, um pouco a mais. Então, Disse que os dados consideram apenas os recursos enviados por Pix. Tem mais gente, se considerar aí o cartão de crédito, débito, né? Dentre outros. A Organização Mundial da Saúde já classifica o transtorno do jogo como uma condição de saúde, associada a endividamento, ruptura familiar e agravamento de quadros de ansiedade e depressão. E existe um dado desconfortável. Uma fatia desproporcional da receita do setor vem justamente de quem apresenta os quadros mais graves de compulsão. Ou seja, quanto pior a situação de uma pessoa, mais ela tende a sustentar o faturamento da indústria. No Brasil, especialistas e órgãos públicos já apontam o crescimento da procura por tratamento e o comprometimento de renda familiar ligado às apostas online. Talvez o futebol tenha sido só vitrine. O verdadeiro produto sempre fomos nós. Nossa atenção, nossa esperança de recuperar na próxima rodada o que se perdeu na última. E talvez seja por isso que a pergunta do início deste vídeo nunca tenha sido a mais importante. A questão não é se Vini Júnior deveria ter batido aquele pênalti. A questão é outra. Em que momento aceitamos transformar o esporte numa casa de apostas com uniforme? Porque quando um jogo deixa de ser apenas um jogo, todo mundo acredita que pode vencer. Mas existe alguém que entrou em campo sabendo, antes da bola rolar, que jamais sairia perdendo. A banca.